Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. No programa de hoje, nós vamos continuar nosso papo sobre cultura e literatura. Hoje nós recebemos Guilherme Belmiro e Marcelo Felício, que são sócios proprietários de uma livraria em sebo aqui em Ponte Nova. Obrigada, gente, por estarem presentes aqui hoje, terem aceitado esse convite. Eu sou a Laura, esse aqui é o Cauã, nós somos alunos do Atenas e a gente vai bater um papinho hoje sobre essa cultura e literatura aqui em Ponte Nova. Então, conta pra gente como começou o interesse de vocês pela literatura. Então, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, viu? Pela literatura, eu sempre gostei muito de ler. Sempre desde pequeno, né? Fui muito incentivado na escola pela minha professora de quarta série, né, Eliana, e ela sempre incentivou a gente muito a ler. Então, desde então, eu peguei muito gosto pela leitura. Desde sempre também, tias minhas que gostam de ler, então isso foi passando, esse gosto, essa paixão pela literatura me fez viajar, me fazia viajar nas histórias. Então desde sempre, desde o começo, desde os 9, 10 anos de idade, eu peguei gosto pela literatura, por ler. Sim, e você? Então, eu também, eu tive meu pai foi um grande incentivador, ele é um grande incentivador. Ele sempre está com o livro na mão, lendo alguma coisa. Então, a partir dali, o primeiro contato foi justamente meu pai que me mostrou mesmo esse gosto pela leitura. Teve a questão dos professores na escola, sempre incentivando a ler, enfim, mas sempre tive esse contato mesmo com a literatura. Sim. E quando vocês decidiram começar a trabalhar juntos? Então, a gente se conheceu em 2011, né? Então a gente ficou muito amigo. E a gente sempre pensou em vários projetos para a cidade. A gente tem a ideia ainda de mudar a cidade, né, através da cultura. Eu, desde os 9 anos, faço parte do grupo de teatro Viver com Arte, né, durante um bom tempo a gente ficou em pausa, mas agora a gente está retornando. Então, assim, o meu contato com a cultura foi desde cedo, desde muito novo. Então eu sempre tive muito contato com isso e eu sempre gostei muito, né, dessa perspectiva cultural, de ver o mundo através da cultura. A gente se conheceu, ele tinha mais ou menos a mesma ideia, e daí por que não a gente começar através da literatura, né? Então a gente começou a fazer as feiras de livro, a gente teve a ideia de disponibilizar os livros, né? Livros usados, a maior parte, a preços acessíveis, até porque essa questão do sebo, né? Esse conceito do sebo, aí em Ponte Nova ainda não existia, né? Em outras cidades a gente sempre via, eu sempre fui muito apaixonado com sebos a vida inteira, então nas cidades, Viçosa, Ouro Preto, a gente sempre ia em sebos, eu sempre fui desde pequeno e sempre gostei muito daquele universo, né? Onde eram livros acessíveis. Então, a gente teve essa ideia de disponibilizar e tornar mais acessível para as pessoas. Sim. Eu e a Maria Laura demos uma passadinha lá na loja, achamos tudo muito bacana e a gente pode observar que tem um grande repertório lá, tem diversas coisas que agradam diversas especializações. Por que vocês decidiram exatamente separar diversos gêneros lá na lojinha? Acho que a nossa ideia, como é expandir, né? A nossa ideia é atender todos os gostos. Eu acho que é muito complicado. Muitas das pessoas não gostam de ler porque eu acho que ainda não se identificaram com nenhum gosto, com nenhum gênero literário. Porque a leitura ela é fascinante, né? É uma história, você conhece, você consegue imaginar histórias, você conhece palavras novas. Então, enfim, isso faz com que se incentive a sua via criativa. Então a literatura sempre tem a somar na vida da gente. Então a gente quer mostrar para as pessoas quão amplo é essa questão da literatura, né? Que muita gente acha que é chato, que muita gente acha que não é bacana, mas a gente quer mostrar que a literatura ela pode ser acessível sim a todas as pessoas, que todas as pessoas podem gostar de ler. Basta dar uma chance para a literatura. Uma coisa que eu percebi são os preços. Gente, preço super baixinho. Vocês acham que o preço baixo incentiva as pessoas a pegarem um livro, a comprar alguma coisa para ler, mesmo sendo usado só para incentivar mesmo a literatura? Então, acredito que sim, porque existe uma cultura no Brasil de que livro é um artigo de luxo, uma coisa muito caro. E a questão do sebo, ela vem justamente na contramão disso. A gente consegue fazer um preço mais em conta, um preço mais barato, onde qualquer um pode ter acesso à leitura. Aí vai a parte daquilo que lá no início, que eu e o Marcelo pensamos, é a questão da democratizar a leitura. Acho que todo mundo tem direito à cultura, à literatura, enfim.
tirar um pouquinho desse ar luxuoso, distante da população. A gente quer não, a gente quer que todo mundo tenha acesso à leitura. Então, quando você chega lá e pega um livro de R$5, você vai querer ler aquele livro de R$5, tem de 10, enfim, e assim por diante. Então, em vez de ter um livro muito caro, a gente consegue fazer um preço mais em conta para a população. Isso é muito bom. Como dito por você, até mesmo lá na lojinha, que o primeiro projeto de vocês de livro foi em 2012. Isso, 2002. Isso. De onde que veio a ideia de fazer essa feira de livros, seu projeto? Então, a gente tornou amigo em 2011 e quando foi em 2012, para ser mais exato, dia 20 de outubro de 2012, eu gosto muito dessa data, porque por coincidência é o dia que é comemorado o Dia do Poeta. A gente brinca muito que no Dia do Poeta nasceu uma poesia que foi a Livraria Sebo Felício Belmiro. Porque dia 20 de outubro a gente começou a primeira feira no Lana. Então antes a gente preparou, recolhemos livros, fizemos chamadas, compramos livros usados. Aí quando foi nesse momento a gente conseguiu fazer dia 20 de outubro a primeira feira de venda de livros. Aí começou o projeto. Então esse ano a gente vai fazer 6 anos já da Felício Belmiro. Sim. Boa, minha. E vocês também têm um projeto Poema nos Ônibus, né? Como ele foi desenvolvido? Então, a nossa ideia com o Poema nos Ônibus era justamente essa ideia que o Guilherme falou de democratizar a leitura. Então a gente pensou, por que não colocar poesia nos ônibus, né? A pessoa, através do trajeto, né, ao longo do trajeto, ela pode ter acesso à literatura, né? E poemas porque são mais curtinhos, então a pessoa pode ler de uma maneira mais rápida. E aí surgiu essa ideia, né? A gente fez a parceria com a São Jorge, foram 3 edições do Poemas dos Ônibus, 2014, se eu não me engano. E a gente fez essa parceria com a São Jorge. E aí a gente, numa primeira edição, a gente escolheu poetas de âmbito nacional, né? Carlos Drummond de Andrade, enfim, poemas com os quais a gente acha que as pessoas se identificariam, né? E aí, como a repercussão foi muito positiva, numa segunda edição a gente fez uma parceria com a Alepom, com a Academia de Letras de Ponte Nova, para o Festival de Inverno daquele ano. Isso. 2014. E aí a gente escolheu poemas de escritores da cidade. Uma coisa que a gente também tem, uma ideia de valorizar a nossa cultura, a cultura da cidade, porque a cidade é muito rica, falando no âmbito da literatura, enfim, em vários âmbitos, mas nesse caso específico da literatura. Então a nossa ideia foi essa, valorizar e divulgar os trabalhos dos artistas, dos escritores da nossa terra. E a terceira edição foi em dezembro, né? Foi até em parceria com o Colégio Equipe, com a professora Suzane, e a gente fez o quê? A gente fez uma parceria com poemas de Natal, já que estava no finalzinho do ano, né? Os alunos da professora Suzane escreveram uma série de poemas e a gente colocou nos ônibus também. Uma forma de também mostrar apreço pelo trabalho deles e de divulgar o trabalho deles também. A gente acha isso legal. Muito bacana. Como visto lá na lojinha, vocês não estão trabalhando só com livros, mas sim estampas, canecas, almofadas. Vocês pretendem ampliar ainda mais o repertório? Então, a gente está estudando ainda, a gente começou na semana passada, começou a trabalhar com presentes também, com placas de metal decorativas, chaveiros, almofadas, e a gente viu que foi um processo muito positivo, está sendo muito positivo o retorno. Então a gente deve sim investir mais em outros tipos de presentes, sim, acho que está sendo positivo, e é bom que dá para conciliar, a gente tem uns livros ali a um preço bom, a gente consegue também trabalhar com presentes ali a preço bom, isso é importante. E as canecas, elas são personalizadas e o Guilherme fez uma caneca muito legal, e aí a gente pega essa questão da cultura da cidade, né? Uma caneca com uma foto antiga do bairro onde ele mora, que é o Ana Florência. Então, assim, eu sou professor de História do Colégio Polivalente, então eu sou apaixonado pela história, o Guilherme é apaixonado pela história do bairro dele, então percebam como que é interessante, né? Um trabalho nosso, que é a personalização de canecas, e a caneca faz muito sucesso, porque as pessoas têm muito aquela questão da nostalgia, né? A usina que já não existe mais em funcionamento, né? Então as pessoas antigas, a gente levou num evento que teve lá no bairro dele, uma feira de artesanato que teve, a gente foi lá expôs as canecas também, junto com os livros, e as pessoas que vinham de outro, né, que moraram lá há muitos anos e que voltavam para esse evento, elas se sentiam assim, aquele sentimento de nostalgia, né, de saudade daquela época. Pessoas até choravam ao verem a foto da caneca, né, que é a usina com a chaminé saindo fumaça.
Então, assim, as pessoas têm uma saudade. Então, a gente mescla essa coisa também da cultura, da cidade, valorização da nossa história, do nosso patrimônio, com o que a gente faz também na nossa ganha-pão. Não é que eu sou falando da Florência, eu sou totalmente suspeito para falar do bairro. Eu sou, igual a Marcela falou, eu sou completamente apaixonado pela história do bairro na Florência, que é um bairro que pouca gente conhece. Pouca gente conhece o bairro na Florência, mas que tem uma importância muito grande para a história de Ponte Nova. E então a gente utiliza a Felício Belmiro para mostrar essas diversas culturas, essas diversas histórias de Ponte Nova. E o bairro na Florência, só rapidinho, não vou falar sobre a história, senão vamos prolongar o programa aqui, mas foi a primeira usina a produzir açúcar de Minas Gerais. Antigamente ela produzia somente em escala dos antigos engenhos, das próprias fazendas, então aquele açúcar escuro. O açúcar a nível industrial, o açúcar branco, como a gente conhece hoje, foi a usina na Florência, em 1883. Então nós temos ali mais de 100 anos de funcionamento da usina, a usina já ativou nos anos 90, mais ou menos. Então a gente consegue, juntamente com a Felício Belmiro, fazer esse trabalho. Tivemos recentemente uma exposição fotográfica sobre a usina na Florência, lá na loja também, que a gente quer que exatamente aquele espaço seja um espaço cultural para a cidade, um espaço democrático, onde todos possam utilizá-lo para fazer exposições, ficar à vontade. E então, Ana Florência é a minha paixão. É bacana porque pouca gente conhece a história do próprio, praticamente de onde mora, né? Sim. E não só falando de Ponte Nova, o próprio bairro já tem suas próprias características. Igual foi apontado na nossa escola, que tinha muita gente que não sabia o que era o hotel lá da cidade, o Hotel Glória. Não sabia a importância dele para Minas Gerais e nem um terço da história dele, quem diria do próprio bairro, sendo que uma coisa tão importante que impactou tanto, como um simples hotel, vamos falar assim, do que um bairro que muita gente só lê o nome da rua, o nome do bairro e pouco se sabe sobre. Eu acho que Ponte Nova tem vivido, lógico que tem algumas ações que são feitas isoladas, assim, de ações de contar a história do bairro, da cidade como um todo, né? A gente tem algumas ações que acontecem, mas ainda é muito pouco. A população ainda não conhece a importância da história de Ponte Nova, a história de Ponte Nova, a importância que ela tem. A gente falando de literatura, tem um escritor, Luciano Sheik, que é daqui de Ponte Nova, que ele faz um trabalho belíssimo de resgatar a literatura aqui de Ponte Nova. Então, o material dele é fantástico. Se está na lista de convidados, podem colocar, porque ele é um cara sensacional que fala justamente sobre a história da cidade. Então, a gente precisa sempre apoiar que as pessoas tenham acesso a essa história. Isso vale da Felício Belmiro, isso vale agora aqui na TV do Cá, com o programa de vocês, dar oportunidade para pessoas mostrarem a história, que as pessoas possam conhecer a história do bairro. Então essas ações assim são fantásticas, são sensacionais, que é importante para a gente valorizar cada vez mais a história de Ponte Nova. E parar com essa história de Ponte Nova não tem nada, Ponte Nova é uma cidade que não tem história, que não é. Ponte Nova é uma cidade riquíssima demais. Então basta a gente ter a oportunidade para mostrar esse trabalho para Ponte Nova. E, como eu disse, o programa de vocês é uma forma de mostrar isso. Diversas ações acontecem isoladamente, que para mostrar, para valorizar essa história de nossa cidade. Aí vai naquela ideia de políticas públicas voltadas para a cultura. É sempre importante a gente focar nisso, para fomentar o cenário cultural da nossa cidade. Sim. Tem mais cultura que a gente imagina, né? Tem, muito. E agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós recebemos Marcelo e Guilherme. Eles são donos de uma livraria e sebo aqui em Ponte Nova e a gente está conversando sobre cultura e literatura. Então, gente, outras ações que vocês fizeram foi o Compartilhando Cultura e Novos Olhares. O que são esses projetos? Então, Compartilhando Cultura, ele surgiu dentro dessa ideia de democratização da literatura mesmo, né? Então, a gente fez uma primeira edição do Compartilhando Cultura em 2015, né, a gente foi juntando dinheiro através de patrocinadores e a gente conseguiu confeccionar 200 livros com poemas de pessoas da cidade ou da região, da cidade e da região. E aí esses livros eram deixados em pontos públicos, praças, pontos de ônibus, para que as pessoas tivessem acesso, né, pessoas comuns tivessem acesso, e também para divulgar o trabalho desses escritores, né, muitos deles anônimos, muitos deles só escreviam mesmo para deixar guardado, então a gente fez com que isso viesse a público, né.
E aí, na segunda edição do Compartilhando Cultura, foi em 2016, a gente participou do edital de financiamento à cultura, que a Secretaria Municipal de Cultura daqui da cidade, ela organizou, e a gente venceu, a gente foi um dos vencedores, e a gente conseguiu aí elaborar, na mesma temática, né, cerca de 3 mil exemplares para serem distribuídos. Aí a gente começou não só em Ponte Nova, a maior parte foi aqui, mas a gente começou a levar para as regiões, né, Jiqueri, Viçosa, Rio Casca, Ouro Preto, Mariana, enfim, Urucânia também, né, então a gente começou a diversificar o público. Vocês têm algum novo projeto em mente? No momento não. No momento não. E o Novos Olhares, né, que ela chegou a perguntar. O Novos Olhares foi um projeto de fotografia, né, porque fotografia também é uma arte, né? Então, além dessa questão de divulgar a arte, né, a fotografia, os artistas, os fotógrafos amadores, a maior parte aqui da cidade, a nossa ideia também era despertar novos olhares em torno da nossa cidade, para despertar mesmo o senso da beleza, das belezas muitas vezes ocultas que estão aqui na nossa cidade, que a gente não percebe pela correria do dia a dia, né? Ou então por essa lógica de que aqui não tem nada, que aqui não tem cultura. Então, através dos novos olhares, a gente quis despertar nas pessoas que participaram, né? Nas pessoas que participaram desse projeto, foram acho que 10 ou 15 pessoas que participaram, esse novo senso, né, de novas perspectivas em relação às coisas da nossa cidade, em relação ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural, né, em relação ao patrimônio natural também. E a gente expôs essas fotografias na Praça de Palmeiras. A gente foi em comemoração ao aniversário da cidade, acho que foi em 2016. 149 anos de Ponte Nova. E aí a gente colocou essas fotos na Praça de Palmeiras também, para deixar bem público, para deixar bem visível para as pessoas que passavam ali essa exposição. E como nós, no nosso dia a dia, podemos fazer para contribuir com a cultura por meio da literatura, vamos falar assim? Bom, eu acho que as redes sociais, elas são um grande ganho. Acho que através das redes sociais a gente pode expor a forma como a gente pensa, tudo que a gente pensa, né? Eu conheço várias pessoas que escrevem, não de maneira sistemática, não para publicar, mas escrevem pequenos poemas e publicam no Facebook. Isso é uma forma de divulgar literatura, eu acho, né? Então eu acho interessantíssimo isso, essa questão. Então as redes sociais, né, o WhatsApp, a gente tem o Facebook, essas redes sociais, elas são, né, blogs, né? Nós temos ainda o blog Cultura Coletiva, a gente divulgava poucos eventos e a cultura pontinovense nesse blog. Então, através das redes sociais, a internet, eu acho que facilita muito, é um facilitador, um instrumento muito importante, né, que pode ser usado para disseminação da literatura, da cultura de modo geral. Você acha que a escola também poderia meio que dar um sustento na questão de mostrar qual a cidade para o leitor, saber um pouco sobre a cultura da própria cidade? Sim, eu acho que a escola ela tem um papel fundamental nesse sentido, e que muitas vezes ele é deixado de lado, né, de mostrar a cultura da cidade, de mostrar a literatura, a cultura de um modo geral, mas aí pegando mais especificamente a literatura. Nossa literatura é riquíssima, como o Guilherme já falou, né, o trabalho que o Luciano Sheik faz junto com a Alepom de resgatar a história da literatura da cidade. E a gente já viu palestras dele, viu o quanto ele é apaixonado pela literatura da cidade e o quanto a nossa literatura é rica. Só que é muito pouco explorado dentro do sala de aula. Então muitas vezes as pessoas elas não sabem. Né, elas não sabem, então fica essa questão da ignorância no sentido de não saber como nossa cultura é rica. E a escola é fundamental, né? Toda essa conscientização sobre a importância da nossa cultura, de valorizar a nossa cultura, ela começa desde cedo, na escola, desde criança, né? E é difícil quando não se tem isso na escola e a gente quer educar adultos, né? Educar, conscientizar no sentido de mostrar que existe e mostrar o quanto é importante valorizar. Então eu acredito que a escola é fundamental, eu acredito que é desde pequeno, né, que a gente tem que começar. E eu falo de ações pedagógicas amplas, né, de professores, mas de pegar também uma secretaria de educação, pegar também a própria questão, né, da superintendência, quando a gente fala das escolas estaduais, das redes particulares. Então eu acho que isso é interessantíssimo, é importantíssimo. Tem um projeto que eu achei fantástico, foi do Carlos Trivelato. A gente ficou sabendo recentemente que o que eles fizeram? Os professores, os alunos fizeram uma rifa e todo o dinheiro da rifa foi destinado para comprar livros.
Então, são livros que são deixados na escola do Carlos Trivelato, aqui em Ponte Nova, e os alunos têm acesso àquele livro. Porque muitos livros que chegam, a gente precisa entender que muitos livros que chegam nas bibliotecas são livros que talvez não vai atender um certo público de leitores. Então, a gente precisa ter outros tipos de opções também. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a rifa para conseguir esses livros dos alunos. Foi uma ideia que eu achei fantástico da direção do colégio. Que são ações assim que a gente vê no dia a dia que faz a gente continuar nesse caminho, porque é o caminho que está sendo o caminho legal, está sendo o caminho certo. E ver esses alunos, recentemente teve os alunos da própria escola que foram lá para conhecer a loja, você percebe que aquilo está impactando na vida de cada um. Então é importante a gente valorizar a literatura, é importante oferecer esses meios, principalmente para que esses jovens possam participar desse universo literário, que transforma a vida deles sempre para melhor, quando envolve cultura, literatura, enfim, as artes. Isso que o Guilherme falou é interessante, eu também achei muito legal. Eu estudei no Carlos Trivelato, né, durante o ensino fundamental, foi lá que eu fui incentivado a ler pela minha professora, e essa iniciativa da rifa partiu dos alunos. Né? Então a supervisora, como mediadora, ela foi uma facilitadora do processo, né? De fazer a rifa, de arrecadar o dinheiro, de comprar os livros. Então assim, a gente percebe então que a juventude ela quer ler. Muitas vezes ela não consegue se encontrar nos gêneros literários, muitas vezes elas não conseguem, achar que é chato, né? Mas porque elas não se encontraram, mas as pessoas gostam de ler. E é importante que as escolas, elas tornem acessíveis o tipo de literatura que está no gosto da juventude. Sim, sim. Né, para que eles tenham gosto mesmo pela leitura, porque se cria, é um hábito que se cria, né? Então se você começa com um livro de modo forçado, um livro que você não se identifica, que você não gosta, a chance de você não gostar de ler é muito grande. Então é muito melhor você começar a ler coisas que te agradam, né? Histórias com as quais você se identifica, para que esse hábito ele surja e ele se frutifique. Comigo foi praticamente assim. Na escola eu fui criado lendo livro pra prova, que era o que? Romance, coisas do tipo. Eu acabei tomando no começo desgosto por leitura. Aí depois eu comecei a ler mangá, comecei a ler livro de ação, Harry Potter, Hobbit, sempre Senhor dos Anéis, praticamente tudo. Eu já vi que era totalmente diferente do que eu estava pensando, pelo menos no começo. É interessante, uma coisa que você perguntou no primeiro bloco, essa questão de diversificar, mostrar como diversificado é os gêneros literários, né? São os gêneros literários. É muita variedade, né? Então, a pessoa ela tem muita chance de gostar de ler se ela se identificar com alguma coisa. Então, como você disse, o mangá é uma forma de literatura, revista em quadrinho também, músicas, né? Então, assim, o rap, o hip hop são literaturas e são letras maravilhosas, muitas vezes, que fazem críticas sociais. E eu acho que cai muito naquela questão da gente pensar o que é cultura, né? Cultura é tudo. A gente começa a ter a tendência de elitizar muito o que é cultura, de mostrar que cultura é só a literatura do século XIX. Não, é o que está no gosto da juventude, é a saga Crepúsculo, é a saga Harry Potter, isso também é literatura, né? Só que vai de cada um, o que eles gostam de ler, o que cada jovem gosta de ler. Então eu acho que isso é importante. E a escola deve incentivar e diversificar isso. Eu acho que isso é importante. Por isso que a ação do Carlos Trivelato, um colégio estadual, ela é muito importante, porque ela percebeu que os alunos eles precisam gostar de ler e não serem forçados a ler. Então, isso é interessantíssimo. Ao meu ver, a escola deveria adotar praticamente, deixar o aluno escolher o gênero literário que ele goste para poder fazer uma prova. E esse livro deveria ser avaliado pelo professor para ver se o aluno leu ou não. Porque se for dar um gênero para um, provavelmente não vai agradar o outro. E o outro vai acabar entrando em discussão. E outro projeto, né, fazendo propaganda, outro projeto do Polivalente, tá, da professora Estela, de português, ela dá aula para o ensino médio. E ela está fazendo um projeto mais ou menos esse. Ela está incentivando, né, tanto os livros da biblioteca da escola, quanto livros dela mesma, ela vai emprestar. Ela está fazendo uma espécie de competição entre os alunos. Né? Então aí vai fazer um ranking, ela vai fazer um ranking mais pro final do ano, e aí o que acontece? Quem lê mais, né, vai ganhar uma série de prêmios. E isso é para incentivar. E é engraçado que eu vejo muitos alunos meus que vivem com o livro na mão. Uma aluna minha ontem, ela conseguiu ler, tipo, numa manhã, sei lá, 200 páginas, porque ela estava empolgadíssima com o livro. E aí foi muito engraçado. Então as pessoas gostam de ler, elas precisam de um empurrãozinho.
eu acho. E essa que é a nossa preocupação, com toda essa questão do sebo, dos projetos literários, né? E outros projetos que virão, é de diversificar e dar um empurrãozinho para que as pessoas entendam o que é importante e que elas se identifiquem com a cultura, né? Acho que a literatura, a cultura de modo geral, ela é importantíssima porque ajuda a pessoa a pensar melhor o mundo de outra forma, né? A cultura é uma lente com a qual a gente enxerga o mundo. Então, sem a cultura, a gente está cego, né? Praticamente. E não tem nada melhor do que você pegar um livro e começar a ler e falar assim, gente, o que vai acontecer no final? Aí você continua lendo, até se enjoar, até o livro acabar. Quando acaba também você sofre. Sim. Então você, depressão pós-final. Você pega o livro, você guarda o livro, aí dá um pouco, você lê de novo, porque você fica com aquela nostalgia. Gente, isso é muito bom, isso é muito bom. E você sempre lê o livro várias vezes, você pode pegar mais um livro, ler várias vezes durante a vida, mas sempre você vai ler com outros olhos. Você vai pensar coisas que você não tinha pensado antes. E isso é muito bom, porque a gente muda também, né? Então a nossa percepção sobre a cultura, sobre o livro, sobre a história é diferente também. Obrigada. E agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos conversando sobre literatura e cultura. Então, gente, no bloco anterior a gente estava falando sobre a importância de levar a cultura, a literatura para as pessoas. Inclusive, vocês trouxeram um exemplo. Conta mais sobre esse projeto de vocês. Você quer ler uma poesia, Marcelo? Me presta essa primeira edição? Deixa eu ver. Escolhi um poema de uma amiga nossa. São 2 edições? São 2 edições. Essa aqui foi a primeira. Deixa eu mostrar. Essa aqui foi a primeira edição, né, que a gente fez, com os patrocinadores, foram 300, 200 exemplares. E essa aqui já foi a segunda edição que a gente distribuiu por várias cidades. E a gente fez junto com o edital de financiamento da cultura para a Secretaria de Cultura. Isso mostra a importância, porque quando a gente foi fazer de forma independente a primeira edição, tivemos 200 exemplares. Mas a partir do momento que existe uma lei que fomente essa arte, fomente a cultura, que a gente conseguiu fazer 3.000 exemplares. Então o ganho ali foi muito grande. Então, por isso que é importante a gente ter sempre editais de financiamento à cultura, sempre incentivo à cultura por parte sempre ou iniciativa privada ou pública, no nosso caso foi edital de financiamento à cultura. Isso mostra a importância. Você quer ler o poema? Eu vou ler uma coisa que você tinha me perguntado sobre essa questão das escolas, né? Nós deixamos exemplares nas escolas também. Então a gente deixou escolas daqui da cidade, a gente deixou na biblioteca municipal da cidade, nós levamos para escolas de outros municípios. Então assim, a gente fez essa questão da democratização. Então tá nas escolas, tá na biblioteca pública. Quem quiser tem acesso, porque muitas vezes a gente distribui, né, nos pontos públicos e o livro some, né? Vamos dizer assim, né? Fica com a pessoa. A ideia é que a pessoa continue democratizando, né? Espalhando a cultura, né? Mas assim, muitas vezes as pessoas guardam para si. Então isso está na biblioteca municipal, está nas bibliotecas de algumas escolas. Então a nossa ideia era essa, né, de disponibilizar a literatura para as pessoas, né, e para os alunos, no caso. E tem uma história fantástica que aconteceu comigo, não vou lembrar qual edição aqui agora. A gente deixou o livro na praça em frente à Prefeitura Municipal de Ponte Nova. E a gente deixou lá, a Marcelo tinha deixado de manhã, eu fui lá à tarde, aí eu vi que tinha um senhor sentado lendo o livro. Aquilo ali já fiquei totalmente feliz na hora que eu vi aquilo ali. Falei, gente, nossa, tá que bacana, tá circulando a poesia. Aí ele terminou de ler, sentou a moça do lado dele, e ele entregou o livro para ela e falou assim, ó, toma aqui esse livro. Ela falou, o que é isso? Livro de poemas de Ponte Nova. Que legal. Ela foi, pegou e levou para casa. Então foi, assim, sensacional. Foi um projeto que a gente conquistou muita coisa. Foi muito bacana. Sim, foi muito bom. Eu vou ler então o poema de uma amiga nossa, a Tânia Sassi, que eu acho maravilhoso. O nome do poema é Fênix. Sou um pássaro ferido que busca abrigo no mar, no ar, que se aquece com carinho, que está aprendendo a viver sozinho. Sou um pássaro que já tem seu caminho, que perdeu seu ninho, que vaga pela vida afora. Sou um pássaro ferido que não sangra mais, que sente a dor mais intensa, que sente a vida em sua essência. Sou um pássaro ferido, busco abrigo em peito amigo. Sou um pássaro ferido, quem me dera ter um abrigo. Sou um pássaro ferido, sozinho, voando perdido no mundo sem asas. No mundo real e racional, duro e pesado. Onde sonhar é difícil, voar é complicado, amar é impossível. Preciso voar, mesmo ferido, porque nasci para voar
voar e contrariar regras, voar e quebrar o gelo estático que condensa a vida. Porque a vida precisa de pessoas assim, porque o mundo não sabe voar, as pessoas não sabem sonhar e ainda não aprenderam a amar. Sou um pássaro ferido, sozinho, voando perdido no mundo sem asas. Maravilhoso o poema. É muito forte, né? Eu acho que as pessoas no mundo, ainda mais no momento como a gente está vivendo, esse mundo, esse momento em que muitas pessoas estão sem esperança, né? Um contexto político complicado, né? Então um contexto social complicadíssimo também, uma crise em todos os sentidos, política, econômica, uma crise moral até. Então eu acho que é o que a arte faz, ela representa, tenta representar um pouco o que a gente está sentindo, né? O que a autora sentiu naquele momento, né? E isso faz com que a gente leia também com outros olhos. Ela pensou uma coisa, né? Ela pensou uma coisa, ela escreveu o que ela estava sentindo. Quando a gente lê, a gente também se identifica um pouco. Eu acho que essa é a questão. A gente se identificar, e isso ajuda a gente a fazer com que a gente leia o mundo de uma outra forma, né? Então, como eu disse, a cultura é uma lente. Então a gente põe essa lente, e existem várias culturas porque existem várias lentes, né? Não quer dizer que uma é certa e outra é errada, quer dizer que são culturas diferentes que a gente tem que respeitar. Sim. Uma coisa que você tinha falado é que no poema, no quadro, na pintura, qualquer coisa, o artista tenta passar a visão dele sobre um sentimento, alguma coisa que vem em sua mente. É legal até ver aquelas exposições de quadros italianas e predominância lá, né, que o povo vende por muito dinheiro, que aí o cara vai lá, pinta o que vem na mente dele, o sentimento dele. Tem muita pessoa que olha e fala que coisa linda, e tem muita pessoa que julga, né, só por ser uma arte abstrata, tipo não ter um desenho concreto ou alguma coisa do gênero. Isso também é equivalente a poemas. Tem muita pessoa que não vê o que o autor quer passar e acaba deixando o texto passar batido ou até critica. Sim, eu acho que isso em relação à cultura de modo geral, né? Quando você não se identifica, ou quando você não consegue aprender o que o autor, né, seja pintor ou artista, ele quis passar, a gente acaba julgando, né? Sim. Porque a gente acaba não atribuindo significado ou sentido para aquilo. Então o que acontece? A gente precisa tem um significado para o artista, a gente também precisa, lógico que a gente vai olhar com os nossos olhos, né? Nossos olhos de leitor. Mas às vezes a gente também precisa tentar entender o que o artista estava pensando naquela hora, né? Para que a gente possa compreender o contexto. Então muitas vezes eu acredito que sim, né? Gêneros musicais, a gente pode falar isso. Uma música, um gênero musical, talvez eu não me identifique com ele, mas outras pessoas se identificam. Então não quer dizer que esse gênero errado ele é ruim, eu só não me faz sentido, né? Então a gente tem que aprender também a respeitar e perceber que a cultura ela é diversa, e que não existe uma cultura certa ou uma errada, existem culturas diferentes. Sim. Uma outra questão é que hoje em dia muita pouca gente opta por comprar livros. Não muita pouca gente, tem bastante gente que compra, mas tem uma grande parcela que gosta de baixar livros e PDFs, no caso, que é gratuito, vamos falar assim. E vocês gostam mais de baixar livros ou de comprá-los, usá-los em estado físico? Então, é totalmente suspeito, né, a gente falar isso, mas eu prefiro muito mais o livro físico, porque para desconectar, acho que eu vejo muito para desconectar da tecnologia. A gente precisa de um momento ali isolado, com o livro na mão, no lugar quieto e ler. Eu acho que a gente precisa desse momento. A gente está vivendo um mundo muito tecnológico. Não digo que é ruim você ler em PDF, enfim, não é isso. Literatura, se você for ler, é bem-vindo. Qualquer coisa, a cultura, se for fazer, é bem-vindo. Mas quando você está num mundo muito tecnológico, a sensação de você pegar um livro físico para ler é algo sensacional. Você distrai ali do mundo, você está num outro universo ali, na história do livro. Então, eu prefiro mais o livro físico mesmo, não é papo de vendedor. É realmente que eu prefiro o livro físico.
Eu também, eu acho que o que o Guilherme falou, isso é interessante, né? Tem os e-books eles são importantes Sim. porque eles ajudam a diversificar, mesmo quando você compra o e-book novo, né? Ele vai custar menos do que um livro novo, e muitas vezes você vai entrar em sites como Saraiva, por exemplo, ele vai estar a um preço mais baixo, né? Então não tem toda a questão do frete, então ele é mais prático. Mas eu sou muito tradicionalista em relação a isso, porque eu acho realmente, essa questão da tecnologia ela é muito complicada. Você está no computador, você está no celular, lendo, você tem um WhatsApp, você tem Facebook, você tem... É muita coisa que te distrai. E eu acho que a literatura, a leitura, ela é um exercício mais solitário, de você com você mesmo, né? Você com o seu livro, você refletindo. E eu gosto da sensação de ter um livro físico nas mãos, né? De folhear, de marcar. Eu acho isso bom. A questão de livros em PDF, eu tenho mais acesso, eu prefiro ler mais em PDF quando são livros para estudo, né? Para faculdade, enfim. Porque se você for imprimir ou for comprar os livros, geralmente são livros mais caros que você não acha com tanta facilidade. Sim. Mas então o PDF ele acaba sendo uma ferramenta, né? O e-book acaba sendo um instrumento muito bom e importante. Mas agora, quando é para prazer, quando é para hobby, eu não abro mão do meu livro físico, eu prefiro. Eu sou praticamente assim, só que é uma coisa, vamos falar, tecnológica, mas eu gosto também de ter estado físico. É CD de jogo. Tem Xbox, então todo mundo fala, compra, baixa mídia digital, faz isso. Eu, não, vou comprar o jogo, caixinha, bem melhor. Não sei, dá muito mais, vamos falar, felicidade, mais prazer você abrir a caixa do jogo e sentir que você realmente tem aquela coisa do que baixar e saber que ele tá ali, existe, mas você não tem a coisa de fato, sabe? Eu acho que é interessante quando você né, pelo menos lá em casa, né, eu abro minha estante e vejo tanto livro, eu falo, nossa, que bacana. Eu gosto de tanto livro que tá na fila para ler, porque a gente às vezes compra mais do que consegue. Né? Isso aí é um problema que muita gente tem, eu tenho lá empilhados, mas enfim, eu abro e eu sinto um prazer de ver aqueles livros tão grande, né, e de folhear e de lê-los mesmo e de me desconectar. Então eu vou pro meu quarto, fecho a porta e sou eu. Então às vezes eu até desligo o Wi-Fi, eu coloco o celular no silencioso. Para quê? Para que eu tenha esse momento. Muitas vezes a gente está tão conectado a tudo que a gente esquece de ter esse momento com a gente mesmo. E a cultura, a literatura, ela proporciona isso, né? A literatura é um exercício solitário. E que é necessário a gente ser solitário às vezes para a gente poder se encontrar, e a literatura ela pode proporcionar isso, né? Agora, se a gente estiver conectado com o mundo o tempo todo, 24 horas por dia, como nos é exigido, né? A gente tem que estar com o WhatsApp, se não responde a pessoa já está reclamando, se não responde, mas você tem que ter esse tempo para você. Eu tento ter esse tempo para mim, para que eu possa fazer esse exercício solitário, né? E de ficar mais comigo mesmo, sozinho, né? Eu sou muito fã de conto de fada, então sempre que eu vejo aquele filme A Bela e a Fera, eu vejo a biblioteca e falo assim, gente, meu sonho de princesa um dia tá num lugar desse. Então não tem como você pegar um telefone e colocar lá com um monte de livro, não vai adiantar nada, você precisa ter o livro. Fora que, se você for assaltada, você perde tudo, né? Não tem como pegarem todos os seus livros, mas seu celular com todos os e-books tem, é horrível. Sim, Então, gente, obrigada. E agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Eu sou a Laura, tô aqui com o Cauã, nós somos alunos da Atenas Equipe e hoje a gente está conversando com o Guilherme e com o Marcelo sobre literatura e cultura. Então, gente, vocês usam as redes sociais para falar sobre a literatura, sobre a cultura? Sim, a gente tem uma página no Facebook, né, que é a Livraria e Sebo Felício Belmiro, e lá a gente sempre posta tudo sobre literatura, o universo literário, a gente posta sempre 2 livros mais ou menos por dia, questão dos canecos presente, mas também a gente pega muita reportagem que sai sobre índice de leitura, a gente coloca lá, livros mais lidos durante o mês, então a gente está sempre ativo nas redes sociais, tanto no Facebook, agora também a gente está no Instagram, que é o Felício Belmiro no Instagram. Então a gente está sempre ativo nas redes sociais. As redes sociais, igual muita gente acha que é um vilão ali, mas não, elas sabendo usar, ela é um ponto positivo. A rede social, igual o Marcelo citou, questão dos artistas, é um espaço democrático. Se eu sou o escritor, eu posso usar as redes sociais para escrever e as pessoas vão ter acesso àquilo ali. Eu posso usar para o mal a rede social, mas também posso usar para o bem. Então a rede social é algo fundamental, algo importante, sabendo usar.
obviamente, você consegue divulgar, expor seus trabalhos. Diversos artistas utilizam a rede social para fazer isso. E pra gente as redes sociais elas foram muito importantes desde o início, porque a gente começou, a gente fez as feiras, a gente fez várias feiras, a gente tem a loja hoje, física, mas a gente divulga muitos livros pela internet, pelo Facebook, então muitas vezes a gente posta um livro, né, a gente coloca o preço nas informações básicas, a pessoa comenta e compra, né, a gente reserva, a pessoa vai lá e pega. Então as redes sociais sempre foram muito importantes. A gente tá adormecido, mas a gente tem o blog Cultura Coletiva, né, como eu disse no início, onde a gente também fazia todo esse trabalho fazia, né, até então, de diversificar e de mostrar a cultura pontinovense, né, os eventos culturais. A gente tinha uma abala só sobre a história da cidade, justamente para que as pessoas tenham acesso de uma maneira mais fácil à história da cidade. E assim, quando a gente fez comemoração ao aniversário da cidade, 150 anos, se eu não me engano. 149. E assim, foi um mês que a gente bateu recorde de acessos, porque a gente sabe então que as pessoas têm sede de saber um pouco mais da história da cidade. O problema é que muitas vezes elas não sabem como e onde procurar, né? Então a gente tem visto de uns tempos para cá, nossa iniciativa como, né, a Alepom junto com o Luciano Sheik, por exemplo, que fez aquela exposição dos livrões, né, começou no Mila Center, passou por vários lugares, que ele vai contar um pouquinho nesses livrões a história da cidade, e essa pesquisa que ele faz também sobre a história da literatura, né. Então a gente acha, as redes sociais elas são importantes, são ferramentas, a gente tem que saber usar, né, a gente pode usar para bem, a gente pode usar para mal, então a gente acha que as redes sociais, a internet de um modo geral, é muito válida, é um instrumento muito válido, uma ferramenta muito válida para que a gente possa potencializar a democratização, né? Para que chegue a quase todo mundo, a maior parte das pessoas. Sim. De quanto em quanto tempo vocês recebem remessas novas de livros? Então, como a gente trabalha com livros usados, é muito difícil saber. Pode chegar, sei lá, 100 livros hoje, passar um mês não chegar nenhum. Então, o estoque nosso é sempre renovado. Aparece pessoas lá que tipo assim, chega com os livros, aí a gente fala o valor, ou pega o valor, ou pega em livros. Muita gente troca também os livros lá. Então, o estoque da FB é sempre renovado. Não existe daqui um mês vai ter tanto. A gente não sabe, pode chegar amanhã, pode ter alguém com um livro novo, e assim por diante. É imprevisível. A ideia do sebo é dar rotatividade para o livro, né? Então as pessoas estão com o livro em casa, leram e não vão ler de novo. Porque tem livro que a gente tem um xodó por ele e a gente sabe que vai ler de novo, né? Mas tem alguns livros que a gente não se identifica, a gente lê, mas sabe que não vai ler de novo. Então qual que é a proposta do sebo? É dar rotatividade para isso. Então a pessoa vai lá, vende o livro, né, a gente coloca o livro a um preço acessível e assim outra pessoa pode comprá-lo. Então essa é a ideia do sebo, essa é a ideia mesmo da nossa ideia de democratização, né, de mostrar, de dar rotatividade para o livro, esses livros que vão ficar lá muitas vezes encalhados em casa, eles dão uma rotatividade e outra pessoa pode se identificar com aquele livro, então a nossa ideia é essa. Então é isso aí. Sim, e tem algum padrão de livros até certo ponto que vocês aceitam? Igual livro com orelha, amassado, até certo ponto que vocês aceitam? A gente vai valorizando o livro de acordo com o estado de conservação, né? Dependendo do livro, muitas vezes livro com capa rasgada ou folhas faltando, a gente não pega, obviamente, porque isso dificulta a leitura. Agora quando o livro tem um amassado ou mesmo grifado, né, a gente vai abatendo isso no valor do livro. Então, dependendo do estado de conservação dele, né, a gente tem livros, a mesma edição, é o mesmo livro, só com valores diferentes. Por quê? Porque um livro está muito mais bem conservado, semi-novo, e o outro já está mais acabadinho. Então o outro, esse mais acabadinho, ele vai valer menos pra gente, a gente vai avaliar ele num valor menor do que o outro que está bem conservado. Sim. E onde vocês pretendem chegar com o seu trabalho? Nossa, acho que essa é a pergunta mais difícil que a gente responde até hoje. Onde a gente quer chegar? A gente vai continuar com a ideia de democratizar a cultura. Acho que isso é o que iniciou lá atrás, a gente mantém isso. Sempre desenvolver atividades socioculturais. A gente já fez nesses quase 6 anos de projeto, a gente já fez diversas atividades, como foram mostradas aqui hoje. A gente quer continuar produzindo muito mais, fazer muito mais. E eu e o Marcelo, a gente está agora recentemente voltando para o teatro, né, para o grupo de teatro Viver com Arte. Então eu quero muito fazer parcerias com o Thiago, do teatro. E é isso, a gente não quer parar, a gente não vai desanimar. Pode acontecer o que for, pode fazer o que for,
mas a gente não pode desanimar. Eu acho que a cultura de Ponte Nova, eu falo muito que a cultura de Ponte Nova, fazer cultura em Ponte Nova é um ato de resistência, porque por mais que talvez o cenário não seja favorável para se produzir algo, a gente tem que produzir algo, a gente tem que continuar, a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas possam fazer algo. Então a gente vai continuar democratizando a cultura, a gente vai continuar fazendo atividades socioculturais, a gente vai continuar fazendo parcerias. Nós tivemos recentemente o Sarau Literário, que foi música junto com Musique e junto com alguns artistas de Ponte Nova, poetas. Então é isso que a gente quer fazer, a gente quer democratizar a cultura, continuar fazendo isso, a gente não vai parar não. Eu acho que, né, eu enquanto educador, enquanto professor, né, essa atividade, esses projetos, eles complementam a minha atividade, a minha vocação, né, o exercício da minha função. Então eu acredito que o que a gente tem feito de democratizar a cultura, de conscientizar as pessoas da importância da cultura, pensar a literatura não isoladamente. Eu acho que o Guilherme falou, essa questão da volta, né, nossa volta ao teatro, ao grupo de teatro Ver com Arte, mostrar como que tudo está interligado, né? Há uns anos atrás, o Carran, né, com o grupo de teatro de bolso, Companhia de Teatro de Bolso, eles apresentaram uma série de peças adaptando obras de escritores pontinovenses, né? O Monólogo do Artista, por exemplo. Então isso é interessante, dar uma outra forma para quê? Para aquela literatura, né? Então é uma literatura encenada, está tudo interligado, né? A cultura, a gente às vezes começa a colocar em caixinhas, né? Mas eu acredito que está tudo interligado. A gente teve a exposição aí do Costa Mello, né, no espaço multiuso da Câmara, e foi uma exposição fotográfica literária, né? Então, quer dizer, com imagens, ele contou uma história, ele contou várias histórias, né? Então, sem usar muitas palavras, sem usar palavras, ele contou uma história. Então, ele fez literatura de uma outra forma. Então, eu acho que é interessante a gente pensar como que a cultura ela é interligada com tudo, né? E eu penso que esses projetos que a gente desenvolve desde 2012, eles complementam muito o que eu acredito, né, as nossas ideias de transformar o mundo através da cultura, né, de dar mais cor para o mundo. Eu acho que isso é o fundamental nesse momento difícil, nesse momento cinza que a gente está vivendo no país, no mundo de modo geral. Então a nossa ideia é dar cor para a vida das pessoas, para o dia a dia das pessoas. Eu acredito nisso. A gente vai, né, a nossa ideia é continuar mesmo com esses projetos, né, com essa caminhada de mostrar que a cultura é sim para todo mundo, que cultura é para ser democrática, todo mundo deve ter acesso à cultura, né, todo mundo pode ter acesso à cultura, e mostrar que a cultura ela tem vários âmbitos, ela tem várias perspectivas, que basta que as pessoas elas saibam, elas tenham também aquele olhar, né, aquele olhar para tentar captar isso. A gente joga semente. Compartilhando Cultura foi muito isso, né? E outros projetos, mas nosso xodózinho é Compartilhando Cultura. A gente joga semente. Então a gente deixa o livro lá no espaço público para a pessoa pegar. Agora ela também tem que fazer a parte dela. Cabe a ela decidir se ela vai pegar o livro, se ela vai ler o livro ou se ela não vai ler, né? Então a gente joga semente e a gente semeia. E aí, dependendo se o terreno estiver fértil, aquilo vai render frutos. Agora, infelizmente, se não estiver fértil, a gente vai passar para a próxima. É isso aí. Quando eu fui no Lana tomar água outro dia, eu passei por uma mesa e vi um livro lá em cima. Eu fui lá, peguei o livro, folheei e vi um bilhetinho lá dentro que tinham deixado, falando que depois que ler o livro, passar para o próximo, falando que aquele livro agora ia ser meu, se eu quisesse disseminar, eu disseminava. Eu acabei que eu li o livro e dei para um colega meu. Aí não faz muito tempo, acho que faz umas 2 semanas só atrás, que ele tinha falado que já tinha também passado o livro para frente para outro colega nosso ler. Foi o livro da Poliana, foi um livro bem antigo, foi escrito acho que no século passado, para falar a verdade. E o livro foi praticamente bem intuitivo, né? Porque falava muito sobre como que a modernidade ia, entre aspas, afetar nos dias de hoje, e realmente afetou. Aí eu fui passando para meus colegas e eles falaram que estão compartilhando entre si. Eu acho que a ideia também é pensar que
às vezes as pessoas pensam que cultura é coisa grandiosa, né? Projetos grandiosos. Vocês foram semeadores de cultura, entendeu? São iniciativas que parecem pequenas, mas que têm um impacto tão profundo, compartilhando cultura, né? Foi um projeto que a gente trabalhou, a gente se empenhou muito, mas a gente deixou o livro lá, foi algo tão simples, né? Num banco de praça, num ponto de ônibus, mas que pode ter um impacto tão profundo na vida das pessoas. Então é isso que a gente tem que pensar, que fazer cultura não é fazer projetos grandiosos, não é só isso. Cultura é algo simples, né? Eu acho que é isso que a gente também tem que ter em mente, de que cultura, todo mundo pode fazer cultura, eu acho que isso também é o que a gente pensa, todo mundo pode ser um agente cultural, basta querer e ter um olhar atento para isso. Cultura, a literatura é uma coisa muito importante. Principalmente a cultura do lugar onde a gente mora. Sim, Exatamente. Então, gente, eu queria agradecer outra vez por vocês terem aceitado o convite, terem vindo aqui. Eu achei super bacana a gente ter conversado hoje sobre a cultura e literatura, que é um assunto muito importante. Inclusive, tem sido o assunto dos programas anteriores. E obrigada por estarem aqui. Obrigada, Cauã. Obrigado. Mais um programa. Queria agradecer também a Viviane da Laiclá pelos acessórios, todos que eu uso aqui são da Laiclá. E espero que vocês tenham gostado do programa. Um beijo e semana que vem tem mais.